Ei. Vejo o sol despontar, vejo o breu dissipar, traz a luz para a vida renovar. Germinou nova era, o orgulho é quimera, dê a mão, vem semear a canção. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio e rancor, vamos que Deus por nós espera. O Evangelho nos ensina que o sofrimento não é sina, basta querer, buscar e aprender, conquistar a alegria de viver. Já não existe segredos, suplantar a nós mesmos é o caminho que conduz para a luz. É chegado o momento, construir novo tempo, contra o mal, o amor é o final. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio e rancor, vamos que Deus por nós espera. O Evangelho nos ensina que o sofrimento não é sina, basta querer, buscar e aprender, conquistar a alegria de viver, conquistar a alegria de viver. Pessoal, boa noite, pessoal. Vamos retomar. Tá ok. Nós agora vamos escutar uma canção do nosso querido Sérgio Paulo, tá? Para a gente já se concentrar para a mesa redonda, para o início da mesa redonda. Com doce paz, sinto aqui neste lugar a paz do Mestre Jesus, aqui aprendi a amar. O Pai Francisco, patrono da natureza, sempre de braços abertos, acolhe a todos os irmãos com amor, fé e pureza. Quão doce paz sinto aqui neste lugar, a paz do Mestre Jesus,
aqui aprendi a amar. Aqui eu pude ouvir as vozes do Mestre, seu divino ensinamento, reformar-me intimamente, melhorar meus sentimentos. Quão doce paz sinto aqui neste lugar, a paz do Mestre Jesus, aqui aprendi a amar. Tive a certeza que Deus é onipresente e que verdadeiramente a nossa felicidade nos aguarda lá na frente. Quão doce paz sinto aqui neste lugar, a paz do Mestre Jesus, aqui aprendi a amar. Eu aprendi que só com simplicidade, trabalhos na caridade, tendo o próximo como irmão, sigo pela evolução. Quão doce paz sinto aqui neste lugar, a paz do Mestre Jesus, aqui aprendi a amar. Quão doce paz sinto aqui neste lugar, a paz do Mestre Jesus, aqui aprendi a amar. Quão doce paz, quão doce paz. Agora eu gostaria de convidar nossos queridos palestrantes para vir aqui ao palco. E a gente vai fazer a mesa redonda com perguntas, curiosidades, com a mediação do Renato. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta. Pode subir. Já chamei. Então, boa noite a todos e a todas. Então, chegamos aqui nesse último momento do nosso seminário, o terceiro seminário Pietro Baldi A Nova Era, onde a gente vai ter a oportunidade de... a mesa redonda é um nome mais formal para o que a gente quer vivenciar aqui, que é algo mais espontâneo e natural, de uma conversa, um bate-papo aqui com os palestrantes que aqui estiveram conosco durante a tarde e também agora no iniciozinho da noite. Então vai ser um momento também para vocês fazerem perguntas, né? Perguntas sobre os temas das palestras, também perguntas que podem ser dirigidas à nossa querida Adelaide, que viveu 27 anos, não foi, Adelaide? Com o nosso querido professor Pietro Baldi, né? Como neta. Então também tem um espaço para isso, para a gente poder conhecer um pouquinho da vida do professor Pietro Baldi através da Adelaide. Então esse é o momento agora. A gente só queria, antes de começar a mesa redonda, lembrar que todo sábado à noite, às 20 horas, temos palestras públicas aqui no Monte, né? Todos os sábados. E essa é uma das razões que também fez com que a gente trouxesse a programação do seminário até esse momento, porque todos os sábados às 20 horas acontecem palestras públicas, né? Eu já vi que algumas pessoas aqui chegaram porque vieram para a palestra pública, né? E aqui estou falando de encarnados, né? Nós aqui,
e os desencarnados, né? Então, nosso querido Ariston Teles, né, fundador dessa casa, precursor desse seminário que começou a acontecer em 2017 aqui no Monte. Então, o primeiro foi 2017, o segundo 2019, e agora em 2022 estamos realizando o terceiro. Ariston, né, como a gente chama o nosso querido Tom, também foi o principal palestrante aqui aos sábados à noite durante mais de 35 anos, né, da vida dele. Ele estava quase que todos os sábados do ano aqui, conduzindo esse trabalho das palestras públicas. Então, a gente está aqui nesse momento pelo seminário e também pela essa atividade da casa, que são as palestras públicas, tá? Então, também quem está em casa, tendo a chance de ouvir, né, ao vivo, esse momento aqui do nosso seminário e dessa atividade da casa. Então é isso, gente. Eu vou me sentar aqui do lado do Borges para a gente começar essa conversa com os palestrantes. Eu já tenho as minhas perguntas aqui, formuladas. Mas eu... Não, eu vou começar por elas, pode ser? O que vocês acham? Ou alguém está doido para fazer uma pergunta? Ó, tem ali. Então vamos começar por ela, já que ela está, né, a fim de fazer. O Rafa, dá para levar lá o microfone? Vai ter que liberar ali o microfone, o som. Ah, está liberado. Boa noite. Eu, como espírita que sou, né, sou contra o aborto. E tenho algumas Desculpa dúvidas. te interromper, porque como a gente está filmando, você está ficando de costas. Então, quem for falar, vem para cá, fica de ladinho, Tá, porque obrigada. aí, né, a câmera pega e a gente aqui também vê. Obrigado. Tá bem. Meu nome é Fátima, eu trabalho aqui na casa. Descobri esse recanto, sou de São Paulo, e isso me alimenta muito. Sou agradecida 24 horas, todos os dias da vida. E então, como eu estava dizendo, como espírita, eu sou anti o aborto. E agora tem uma pessoa muito querida na minha casa que está programando uma gravidez in vitro. E isso me cria uma série de questões. Já me foi esclarecido pelo médico, né, tecnicamente, como funciona, mas mesmo assim eu fiquei ainda em dúvida. Então, eu queria saber se algum de vocês tem conhecimento sobre esse assunto e se podem esclarecer. Porque é o seguinte, existem vários embriões fecundados, né? Ainda não fecundados, porque ainda vão ser colocados. Os que não forem colocados são jogados fora. Isso que eu queria saber, isso que me preocupa. Coisas da nova era, né, gente? Quem quer começar a trazer? O médico me garantiu que não tem vida no embrião fecundado. Então o Borges vai começar aqui a tecer as reflexões. Fátima, e a todos, é o seguinte, o que a gente pode falar aqui são entendimentos. Entendimentos parte de alguma experiência pessoal, de alguma sensibilidade e tal, por mais maduro que seja, são só entendimentos, portanto, passivos de alguma contestação. Tá certo? No meu entendimento, esse evento, como tudo na vida, é conduzido por Deus. Está sabendo o que está fazendo. Então, se vai realmente encarnar, vai ter um espírito ali vinculado, ali próximo, ali pelo menos sintonizado com esse embrião que vai ser fecundado, ou esse conjunto de embriões. Eu quero crer, no meu entendimento, entendo que assim, cada embrião tem um espírito vinculado, não sei o quê. Tem vida, vida biológica, sim, lá a biovida tem vida, na minha opinião. Mas eu vejo como um processo porque depende da intencionalidade, do caráter com que se faz isso. E é um caráter, e leva, pelo que eu estou percebendo, um espectro de amor. Então, muito amor. E esse amor por si só já não permite que isso seja permeado de outros sentimentos, de outras questões que possam trazer um desequilíbrio da vida, como se fosse uma atitude anti-vida.
é um favor, pelo que eu estou percebendo, a favor da vida. Então, faz as orações, coloca esse amor adiante, confia em Deus e segue. E se tiver que vir, e se não for para vir, porque depende não só de oração, de entendimento e de amor, não é só isso. Isso sem essa base não vai para lugar nenhum. Mas não depende só disso. Se por acaso for uma questão de uma prova, de que esse espírito que esteja ali também próximo, esses embriões precisem retornar, ainda não é hora, não sei o quê, quer dizer, existem muitas questões envolvidas que fogem ao nosso consciente, ao nosso entendimento consciente material, também ocorrerá. Mantenha seu coração em paz, com oração e amor, que tudo está certo, na minha opinião. Alguém quer? Eu esqueci seu nome. Fátima. Fátima, a gente sabe que tudo é conduzido pela espiritualidade mesmo, né? O próprio óvulo, o próprio esperma, ele é uma consciência. Um e outro. Pela obra de Ubaldi, gente, a matéria em si não existe. Eu não sei se vocês aprenderam isso. Tudo está vivo, tudo é uma consciência. Não é verdade? Agora, mas imagina, e tudo está a serviço da vida, e há um automatismo. Né? Nós não estamos em evolução, de repente entra uma barata lá na sua cozinha, a gente estava comentando hoje, você não pode deixar a barata lá. O que você vai fazer? Matou. Matei um ser em evolução. Se a gente pegar muito ao pé da letra, né? Né? Então, assim, se a gente for olhar por esse âmbito, a gente começa a realmente a pensar demais e a se enlouquecer. Então, concordo com Borges, né? Num primeiro momento in vitro, pode ter havido fertilização. Se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, no primeiro momento, eu não lembro realmente agora, pode haver uma multiplicação celular. Se não tiver um espírito ligado, o que acontece? Não vai para frente. Então, se tem algum espírito para se ligar ou não, fica por conta da espiritualidade. Eu acho que o que vale é a intenção de acolher esse espírito numa nova jornada reencarnatória, e se tiver de vir e veio, está tudo certo. E deixa por conta da espiritualidade. Uhum. Uhum. Tem. Mas, quer dizer, aquilo que eu te falei, no primeiro momento pode haver uma meiose, uma multiplicação, mas se não tiver um espírito para reencarnar ali, aquilo fenece ali mesmo. Então, quem vai saber o quê? Já foi escolhido. Já foi escolhido e aquilo ali já está determinado pelo plano espiritual, né, pelos mentores. E o que o Borges falou, perfeito. Está tudo nas mãos da divina bondade. A gente que agradece, a pergunta muito pertinente ao tema, né? A nova era, questões relacionadas à expansão da consciência humana para conhecer e poder manipular a natureza, né? De tal forma a atender necessidades, né, de uma mulher, e quantas mulheres estão aí precisando dessa ajuda, né, que vem dessa expansão da consciência humana, de compreender os processos da natureza e poder intervir neles, que traz para nós questões éticas, como essa que você, né, trouxe na sua pergunta, e que aí vai nos convocar uma consciência latente maior para poder lidar com essas questões, né? Então, muito pertinente a sua pergunta. Espera aí. É aqui porque está gravando. Então, sempre quando alguém for falar, a gente precisa do microfone, inclusive na plateia, tá? E sobre essas questões novas, dessa nova era, tanta tecnologia, gente preocupada com a nossa autorresponsabilidade, é como ele falou, consulta seu íntimo, vamos treinar o Deus interior, vamos pedir a verdade, e dorme e pede, porque a noite traz bons conselhos, né? Escreve a sua dúvida num caderno, faz a pergunta, escreve, materializa para que aquilo se torne venha uma resposta mais próxima do seu anseio. E a gente precisa treinar isso na nova era. Não o Deus de algum lugar, mas aqui dentro, nas nossas convicções, né?
Ok. Então, eu vou pedir licença para fazer uma primeira pergunta, tá? Para Adelaide. Ouve bem, Adelaide? Está ouvindo bem? Então, na sua exposição, você falou para nós dos 3 níveis de evolução da personalidade, não é? E aí o primeiro nível é a personalidade que tem o subconsciente como mais determinante. O outro nível que tem a consciência racional, né, mais determinante. E o terceiro nível que é de uma personalidade onde o superconsciente está mais presente, manifestado, né? E a minha pergunta é, a gente deve entender essas fases da evolução da consciência como momentos distintos e separados, ou eles presentes em cada um de nós com alguma porcentagem, vamos dizer assim, sabe? A minha personalidade tem tantos por cento mais de subconsciente, ou de consciente, ou de superconsciente, no sentido de que elas estão sempre interligadas no indivíduo. Seria mais ou menos isso? Olha, o subconsciente, consciente, superconsciente, a gente não pode dizer que tem mais de um e menos de outro. São energias que estão ao mesmo tempo em nós. Elas estão todas juntas em nós, tudo misturado. Olha, eu vou criar uma imagem para ajudar, mas que não é assim, tá? Imagine uma esfera que tivesse bolinhas dentro, brancas, azuis e vermelhas. Uma seriam o subconsciente, outro consciente e superconsciente. Dependendo do nível de personalidade, a gente estaria focando numa dessas cores. Se é um indivíduo muito primitivo, ele está só escolhendo as bolinhas vermelhas, por exemplo. Se é um indivíduo médio evoluído, ele vai estar escolhendo as bolinhas azuis. E se é um super evoluído, ele estaria escolhendo as bolinhas brancas. Por favor, não é isso, tá? Mas é só para dar uma ideia. É uma didática, né, para entender. Que me surgiu agora essa imagem. Então, é isso, não há uma separatividade, não há. Como é que faz para a gente escolher as bolinhas? É a nossa frequência vibratória. Por isso que ela é muito, muito importante. A frequência vibratória é a base para sermos melhores. A frequência vibratória é a base para sermos melhores. Por quê? Quando estamos numa frequência vibratória baixa, nós vamos entrar em concordâncias com frequências vibratórias baixas. E aí é o seguinte, o teu vizinho briga com você, você responde com um palavrão, tá certo? Porque você está na mesma frequência. Agora, se você está numa frequência vibratória alta, o teu vizinho te xinga e você consegue conduzir esse vizinho a uma conversa amigável. Essa é a grande diferença da sequência vibratória. Então, na nossa personalidade, nós temos esses 3 níveis. E, é claro, o subconsciente, consciente e superconsciente, conforme o nível evolutivo da pessoa, ela está numa frequência mais adequada ao superconsciente, que são casos raros, mas, repito, tem, ou mais adequado ao nível racional, que é a maioria das pessoas. E aí também, o que acontece? Nesse nível 2, que é o nível racional, o nível do consciente, nós temos níveis intermediários lá dentro. Quer dizer, isso não é como um ano escolar que terminou o segundo, você vai para o terceiro, terminou o terceiro e vai para o quarto. Não, você como graduação de cores, tá? Você está no nível 2, mas você pode estar na metade do nível 2, ou saindo do nível 2, ou entrando no nível 2, tá certo?
É aquele que acabou de chegar, que saiu do nível 1, que é o mais grotesco. Então, repetindo, as 3 energias, os 3 campos de informação estão juntos. Em termos de porcentagem, para mim não faz muito sentido isso, porque à medida que o indivíduo evolui, muda essa frequência vibratória, o subconsciente se ilumina e deixa também de ser um subconsciente tenebroso, vamos dizer. Ele passa a ser um subconsciente positivo. Porque no subconsciente, gente, tem tudo. Tem todo o nosso passado. E o nosso passado tem coisas horríveis? Tem. Mas tem coisas muito boas também. Nós aprendemos muita coisa positiva. Tá certo? Então, os instintos não são ruins, são ótimos. Porque se a gente não tivesse instinto, nós faríamos muitas bobagens. Como a Rosana explicou, nós andamos naturalmente. Como é que uma criança aprende tão rápido a andar? Tão rápido a andar. É porque ela aprendeu um monte de vezes. Tá? Como é que um bebê aprende a mamar? Na primeira vez não consegue pegar a mama da mãe, e na segunda já agarra lá, que arranca até o sangue. Não é? Então, quer dizer, isso tudo são conhecimentos, tá certo? Que integram a personalidade da pessoa, que são ótimos, são excelentes, são positivos. Eu espero ter respondido. Sim, ó, com certeza, ótimo. Se um de vocês dois quiserem completar, somar alguma coisa, não? Eu falo demais, né? Mas eu vou te cortando, tá? Tá bom. Vou cortando, Todo vou te dando sábado, limite. às 17 horas, no nosso estudo, ele faz isso comigo, gente. Ele, tesoura, né? Não, eu concordo plenamente, a gente tem tudo aqui dentro. O Baldi fala que a nossa era é do astuto, né? Que a gente fica mais no campo da astúcia, né? A gente estaciona o carro, alguém dá uma batidinha no carro, a gente olha para um lado, para o outro, não tem ninguém, a gente vai embora. Quem de nós deixaria um bilhete com o seu telefone para pagar o estrago? Esse é o nível que vibra no superconsciente, né? Então, como ela disse, são as escolhas, o processo evolutivo, o aprendizado, mas não significa que a gente não tenha o superconsciente, lampejos de intuição. Quando eu oro, quando eu peço a Deus, eu estou querendo vibrar no superconsciente, eu estou buscando a sabedoria, né? Os espíritos que estão próximos daquela faixa vão me ajudar. Quando eu me lanço nos meus instintos mais bestiais, da fera, que o Baldi fala, né? Primeiro sou eu, segundo eu. Né? Quando a gente tem um cuscuz delicioso daquele, que a Isa pôs lá, e eu falo, tem que ser o maior pedaço é meu, eu tenho que ser o primeiro para comer o cuscuz. Isso é o instinto do nosso subconsciente. Quando a gente deixa todo mundo comer, e fala assim, não, Isa, eu nem queria, eu quero só um pedacinho assim mesmo. Está vibrando no superconsciente, né? Está desapegando, né? Só que não, né, Fátima? Porque estava tão gostoso, né? Nós temos tudo dentro de nós. E, em momentos, nós não somos 50% demônios, nós não somos 100% demônios, né? E nem 100% anjos. Nós estamos no meio do caminho. E está tudo aqui junto, misturado. Ótimo. Sim, senhor. Então, pode passar o microfone. Isso. É o íris. Chega mais perto isso, obrigado. Da luz ou do microfone? Da boca mesmo. Eu gostaria de saber, assim, a gente fala esses 3 estágios no indivíduo, né? Em cada um de nós. E no coletivo, nós poderíamos dizer que individualidade, indivíduos coletivos, nações. Alguma nação vive mais no nível subconsciente, outra mais no consciente, e uma outra superconsciente. É possível isso? Entendeu a pergunta? Entendi. Ah, tá. Então, desculpa que eu falei a língua baiana, nem sempre. É que o tema é o mesmo, já falaram ali, então deixa eu falar também, só, senão vai ficar muito esticado. O Iris, o Iris perguntou, não está ouvindo. Ouviu, Iris?
o coletivo é uma síntese das células que compõem, das pessoas. Então, a gente nominar, apontar, é difícil, mas certamente um ambiente que congrega, que junta, que aglutina mais elementos que são mais distintivos, e aí eu vou dar a minha ótica de distintivo, ele é um ambiente mais distintivo, ele é coletivamente mais distintivo. Mas vamos ver o que seria, no meu entendimento, numa linguagem comum aqui para entendimento, você está entendendo? Me parece que o inconsciente é aquele que ainda está assim afeito a ser atraído por questões mais físicas. Digamos, se você quiser, só para colocando em outras palavras a mesma coisa que foi dita, talvez num nível menor. Quer juntar essa turma, não chame para um congresso de Ubaldo, para um seminário de Ubaldo. Bote um churrascão ali, uma cerveja e uma batucada. Aí as pessoas veem um jogo, é o jogo do Brasil, você está me dando? Bote um cara viril no palco, uma mulher sensual, sabe? Então, ainda são pessoas, ainda estão ligados puramente ao prazer físico. Entende? Sabe? Ainda está no físico. Ainda não está no consciente. O que seria, no meu entendimento, seria o consciente nos dias de hoje? É uma turma como a gente que já sabe que tem que ser de um jeito, mas não sabe como é e vem para aqui aprender. Amar a Deus e conhecer a ti mesmo, e ser uma pessoa pacífica, e não sei o quê, e a gente está lutando para poder aprender, já tem consciência de que devemos agir, sermos diferentes um pouco naturalmente, não só conscientemente, mas até o instinto mesmo, que já vai andando, e os impulsos da alma já levam a essa busca. E os superconscientes são os raros que já alcançam esferas e sintonias para além daquilo que o mortal comum vai. Então o coletivo feito pelo conjunto de pessoas depende do nível dessas pessoas para que esse coletivo se revele dessa forma, e falar de Irões seria um preconceito, no meu entendimento. Willis, pega o microfone, por favor. Aquele livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o Humberto de Campos, né, fala e que Jesus tem o carinho especial pelo Brasil, não é isso? Nós sabemos disso. É um país que eu quis falar o coletivo no sentido de nação, sabe? A sua explicação foi boa, mas o objetivo meu é aprender. Um espírito ali me falou que a Isa, né? Falou que o Brasil é diferente. Eu lembrei disso agora. Então, a gente vê, o Brasil tem uma especialidade, um povo afetivo, carinhoso, né? Não é um povo de guerra, de agressividade, de invadir países, nem nada. A gente tem os países orientais, uns países mais místicos, né? Como a Índia e outros países que nós sabemos, pela tradição. Nós temos na Europa uma intelectualidade, que seria assim, mais um nível racional, não é? Então, por aí vai. É no nível, falando de nação. Entendeu, Rosana? Em termos de uma síntese daquela nação, né? Porque toda nação também vai ter esses vários aspectos se manifestando, mas tem nações que podem ser né, tomadas como representantes de alguma dessas qualidades. Posso falar? Willis, eu acho muito assim, temeroso a gente afirmar que uma determinada nação, por certos comportamentos, ela está num nível lá e o outro está aqui. Primeiro, que se a gente fosse muito diferente um do outro, a gente nem estaria nesse planeta mais, né? Eu acredito muito que o Ubaldo fala, nós aqui agora estamos mais no campo da astúcia, né? Às vezes um país ele é disciplinado com certas coisas, obedece fila, mas ele é rígido, ele é frio em termos de sentimento. Ele é organizado, uma rua limpa, mas opta por certos valores e outros às vezes ficam esquecidos. O brasileiro é uma festa, né? Nós, né? Mas quem somos nós? Quando a gente pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem somos nós, gente, brasileiros? O que vocês acham? Nós somos os povos que estivemos na Europa, que botamos nada ficar oculto e tudo deverá ser descoberto. Também a gente tem que olhar que no processo de transformação nada fica muito tempo no subconsciente. Ele tem que vir à tona, a vida é provocação. Né? Então, nós somos aqueles que burlamos a lei divina bastante, e por amor e misericórdia, Jesus chama o anjo Ismael e fala, olha, Ismael, toma aí, né?
toma conta desse país. Então, nós somos espíritos altamente endividados, de todas as raças, porque o nosso Brasil não tem uma raça, está tudo misturado. Né? Para a gente se redimir, é uma oportunidade, mas nós não somos essa última pacote, a última bolacha do pacote. Apesar de que a gente deve ter tido muitas lições do lado de lá, né? Ó, meu filho, você vai, cuidado, né? Porque todos nós estamos a caminho, até no plano espiritual, estando desencarnado, naquele livro Voltei, por exemplo, né? O nosso eminente personagem que foi dirigente de casa espírita, ele foi alertado, você vai passar numa ponte, mas cuidado, porque o que você pensa e sente ainda está tudo aqui dentro e está muito frágil ainda na consolidação dos valores verdadeiros. Qualquer baixa vibratória, você fica retido. Então, a nossa humanidade é muito, ainda, vamos dizer, uniforme. E nós ainda temos muitas dores para vivenciar na nossa depuração. Sabe, Willis, eu não me atrevo a dizer, apesar de que a gente vê umas nações num ponto assim que parece que inspira, né? O Brasil inspira determinada coisa, mas é isso. É. Mas a França foi escolhida como o berço do intelectualismo, do iluminismo, né? Que expandiu, foi muito importante o iluminismo. Quem conhece história e sociologia sabe disso. Como eu citei, o Oriente, a Índia, né? A Índia principalmente, porque eu vivi lá há muito tempo, e é um país que inspira o país do misticismo, daquele misticismo que o Baldi fala, de ascensão espiritual. Só que tinha deficiências, né? Mas eles procuravam viver no nível inteligente, mais próximo desse superconsciente, não é? Vivi muito século, eu vivi muitos séculos na Índia. Não foi este século, não vivi, não. Mas o corpo do Íris não nega, né? A forma... Não adianta, não. Eu já passaram isso para mim. Falo, isso não é uma vaidade, pelo contrário. Eu gosto de ser baiano mesmo. Mas o prazer meu é isso. Então, a França, o Brasil teve esse... Você fala dos espíritos que estão no Brasil, que não são, pode não ser essas coisas, que vieram de lá. Mas, se eles vieram para aqui, é porque já tiveram algum crédito. Tiveram valores maiores que mereceram sair de lá para vir para cá. O Íris, eu prefiro acreditar que, assim, meu filho, a última oportunidade de vocês, vocês não ir para um planetão, porque já pintou e bordou. Nós vivemos muito de máscara, como diz o guia do Patrick. Às vezes a polidez e a rigidez são máscaras que nós usamos muito no social. Então é muito difícil, Íris, a gente apontar isso se tratando da humanidade como um todo, sabe? Aquilo que parece ouro, que reluz, nem sempre é ouro. Então, é muito perigoso a gente chegar. Eu não me atrevo, né? Eu vejo valores de um, valores de outro, mas dizer que existem seres que no hinduísmo foram grandes enviados, porque Jesus teve enviados, que permaneceram, que deixaram obras maravilhosas. O hinduísmo ele foi sendo modificado ao longo do tempo para servir aquelas castas. Né? Então as coisas vão modificando. Ok, tá ótimo. Então vamos. Eu queria aproveitar, né, meu papel de mediador. E Adelaide, a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua história de vida com o nosso querido professor Pietro Baldi, seu avô, né? Com quem você contou para nós que conviveu com ele durante seus 27 anos, né? Os seus primeiros 27 anos. Eu sei que é uma pergunta genérica, assim, mas deixa vir assim, algum relato, né, da sua convivência com ele, alguma coisa que você pudesse contar para nós, para conhecermos um pouco, né, o Pietro Baldi também de casa, né, de dentro de casa. Enfim, fique à vontade assim, para fazer algum relato que seu coração queira. Bom, em primeiro lugar, Pietro Baldi, ele estava encarnado, era um homem, tá? Então tinha todas as necessidades que outra pessoa tem.
Ele precisava comer, dormir, fazer higiene, andar. Então, normal. Ele não tinha asas e não voava. Tá certo? Então, ele era um homem normal. Agora, nós tínhamos o costume italiano, por exemplo, de almoçarmos sempre todos juntos. Acho que é um costume que hoje em dia quase não tem, porque as pessoas trabalham fora, né? E geralmente levam uma marmita, e quando se reúnem é mais à noite, né? Mas nós não. Eu e minha irmã voltávamos da escola, e éramos esperadas, e aí sentávamos na mesa para almoçar, né? E o interessante é que ele com a minha mãe, eles conversavam muito. A minha mãe realmente foi uma guardiã, um anjo da guarda encarnado de Pietro Baldi. Tá? O nome dela, Adelaide? O nome da sua mãe? Como? O nome da sua mãe, qual era o nome dela? Agnese Ubaldi, Agnese. Tanto é que ela desencarnou 3 anos depois dele, né? Ela desencarnou nova, ela tinha 56 anos, né? Tá certo? E então eles estavam sempre juntos. Minha mãe, o meu avô não saía para andar sozinho, em hipótese alguma. Ela sempre o acompanhava, né? Ela era um verdadeiro guardião. Isso também porque o Baldi já estava com uma certa idade e minha mãe não queria que acontecesse alguma coisa, tropeçasse na rua, enfim, não é? Tivesse algum acidente. Então, ela sempre acompanhava o meu avô em todos os momentos. E, na hora do almoço, eles falavam muito sobre o que ele tinha escrito de madrugada. Então, ele falava e comentava com a minha mãe, e minha mãe dizia: olha, se você vai escrever assim, ninguém vai entender nada. Então, a minha mãe puxava ele para baixo. Você escreve um pouquinho diferente, porque assim não vão entender. Não é? Mas, então, eram sempre conversas muito longas sobre comportamento humano, muito sobre comportamento humano. Ele lia muito as revistas italianas da época, que uma chamava Época, por sinal, e a outra chamava L'Europeo, que eram 2 revistas de atualidades científicas, políticas, e ele lia tudo e grifava com a caneta, grifava o que interessava, e ele discutia por que disso, por que aquilo, né? Então, o comportamento de um país, a política de um país com outro, o que estava acontecendo, né? O problema da Alemanha, que depois da guerra, não é? Então, os almoços eram sempre palestras. Entre o Baldi e minha mãe. E a gente tinha que ficar lá, sentado, ouvindo, tá? Quando terminava de almoçar, esperava um momentinho e pedia licença para levantar. Aí, se desse licença, podia levantar, né? E sair, e eles continuavam discutindo, conversando, complementando. Então, é uma coisa que talvez fosse comum anos atrás, mas hoje não é mais, que eu sei, né? E outra particularidade, ele escrevia sempre à noite, porque ele justamente dizia que durante o dia a frequência vibratória não era boa. Não ajudava, né? Então ele esperava, geralmente, ele começava a escrever por volta das 11 horas da noite, meia-noite. Ele colocava, tinha aqueles tocadiscos antigos, né? Ele punha música clássica, tá? Ele gostava muito de Beethoven, de Bach, tá certo? Essas músicas assim. E aí ele escrevia até umas 3 da manhã, mais ou menos. Ia direto. De 11 horas, meia-noite, conforme o dia, até umas 3 da manhã.
Então, ele fazia isso direto. Aí, depois, ele ia dormir, né? Então, ele só escrevia à noite. Raramente ele escrevia de dia. De dia ele escrevia assim, mas era mais a correspondência, que ele recebia muitas cartas, muitas. E ele respondia a todos, não deixava de responder. E uma coisa que ele tinha um hábito que não era muito comum na época, pelo menos, ele chamava a todos ele se despedia mandando muito amor, muito carinho para todo mundo, mesmo não conhecendo a pessoa. Tá? Então, é uma particularidade que ele, sem conhecer a pessoa, ele já gostava da pessoa. Né? Então, é como essa maneira coloquial que nós temos com as pessoas mais íntimas, né? Muito carinho, muito amor, etc. Ele já fazia com todos que escreviam para ele, e ele respondia as cartas. Então, essa sensibilidade, coisa muito incomum para os italianos. Tá? É verdade. Os italianos, eles são muito inteligentes, muito artísticos, sensíveis, mas tem espinhos. O italiano tem espinho. Ele né? Eles são secos, tá certo? Você não pode ir na casa de um italiano sem antes avisar, sem antes ser convidado, confirmar que você vai, porque se você aparecer lá de sopetão, eles vão, o que você quer? Né? Tá certo? E então, uma curiosidade, lá em Adelaide. É? Uma curiosidade sobre o momento da mesa, do almoço, vocês falavam em italiano? Italiano. Sempre italiano, tá? Eu acho incrível hoje, né? Porque naquela época eu não era muito ligada quer dizer, eu admirava meu avô por tabela, porque para mim ele era meu avô, acabou. Sim. Mas eu via que todo mundo ficava abismado. Ai, Pietro Baldi. Então eu falei, bom, então deve ter alguma coisa especial, né? Tá certo? Entendeu? Mas, legal. Uma ocasião, uma senhora me perguntaram, você já leu A Grande Síntese? Eu tinha uns 15 anos. Imagine se eu tinha lido A Grande Síntese, gente. Eu falei, não, né? Você não leu A Grande Síntese? Você não conhece a obra do seu avô? Bem, eu não conhecia mesmo, né? Eu conhecia meu avô, mas a obra dele não. Tá certo? Para mim já estava bom, estava de ótimo, não é? Aí eu me forcei a ler, né? Eu falei, gente, que vergonha, né? Aí eu me forcei a ler, gente, eu não entendi nada. Tá? Eu gostava de números. E aquilo lá não me dizia nada. Eu falei, o que ele está falando aqui? Meu Deus do céu. A única coisa que me chamou mais a atenção foi a parte de química, porque eu era péssima em química. Então, eu falei, vai ver que eu aprendo química aqui, né? Mas eu não aprendi, tá certo? Então, depois, aí eu li A Grande Síntese, mas aí eu já estava com mais de 20 anos, tinha uns 22, aí sim, ela fez sentido. Tá? Aí eu comecei a perceber, puxa vida, né? É grande mesmo, né? Não é? Mas, então, era isso. Quer dizer, às vezes a pessoa acha, só porque o Baldi era fantástico, que o resto da família fosse. Não, nós éramos totalmente normais, tá? Todo mundo normal, tá certo? Então, eu só fui ler A Grande Síntese mais tarde, e depois eu tive que ler várias vezes, porque cada vez que eu leio ela é diferente, né? Tá certo? Sim. Aliás, é uma característica de todos os livros dele, de todos, sem exceção. Cada vez que eu leio, que estudo um livro, que eu resumo um livro, eu vejo, puxa, como é que eu não vi isso antes? Como é que me escapou esse detalhe? Não é? Esses livros vão ser atuais ainda por muitos e muito tempo. Com certeza. Tá? Obrigado, Adelaide, pelo relato. Gente, vamos mudar um pouquinho a direção aqui para a gente aproveitar todos aqui. E os temas que foram aqui expostos, né, ao longo da tarde.
Eu vou aproveitar e dizer para quem chegou aqui depois das palestras, aqui presencialmente ou em casa, né, tivemos 3 palestras. A primeira foi da Adelaide, com o título Nós e a Nova Era. Depois a palestra do nosso querido Antônio Borges, com a lógica da dor. Desculpa, não, a lógica. A dor na lógica do destino. Isso, até o palestrante esqueceu, então está tudo bem. A dor lógica do destino, isso. E depois a última palestra, que é o Despertar da Consciência Latente, da Rosana. Sobre a palestra do Borges, eu fiz aqui uma pergunta que eu considero bem relevante pelo próprio tema ser a dor, e a dor ser uma questão e um tema do cristianismo, né? Ao longo do cristianismo, a dor é um tema, é algo que sempre esteve presente, né? Na história do cristianismo. Então, Borges, deu para entender que precisamos da dor, né? Por enquanto, com certeza, não é isso? Tá. Na história do cristianismo, a dor foi muito enfatizada. Entendo eu, Renato, aqui, que acabou sendo idolatrizada, ou idolatrada, né, melhor, perdão. A dor virou uma coisa que, às vezes, né, é uma idolatria. Como precisamos viver na dor, né? Mas, olha só, o professor Ubaldi, ele nos ensinou que a dor é necessária para a nossa evolução. A sua palestra ficou clara com relação a isso, né? Como, então, compreender a dor e como lidar com a dor, né? A introdução foi como dessa questão? Para a primeira frase. Eu falei da questão da idolatria, da dor. E da dor nas religiões. Depois. Desculpa aqui. Porque na história do cristianismo, né, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, ela teve um discurso durante principalmente a Idade Média, né, da necessidade do sofrimento, muito presente na vida dos santos, não é verdade? Na própria história de Francisco de Assis, né, a gente sabe da passagem, né, de onde ele fazia autoflagelações, né, e então a dor, né, acompanhou a história do cristianismo, né, a partir da Igreja Católica. Então vale a pena a gente fazer uma reflexão, né? Bem, eu vou começar pelo final. A dor só é necessária porque a gente não aprende de outra forma. A gente não consegue aprender pelo ensinamento que os mestres deixam. O mestre Jesus, por exemplo, deixou, e vários exemplos vieram. Vamos pegar a citação da dor de Francisco. Por que Francisco se propôs a encarnar e passar por esse exemplo? Para ele provar para a gente de que aquela dor era uma dor física, mas não precisava ser uma dor de alma, uma dor emocional. Se você imolasse, se tivesse com fome, não era ele, era o físico. Se tivesse com frio, não era ele, era o físico. Se adoecesse, não era ele, era o físico. Então, Francisco veio com esse, sim, aí ele usava para conter os impulsos do físico, etc. Mas muito mais que isso, Renato, eu estou querendo dizer assim, de que ele separava, de que ele tinha uma vida realmente espiritual, voltada para o espírito, voltado, dizendo assim, a nossa constituição que interessa é a nossa constituição espiritual. Então, eu não sou o que eu penso que sou. Eu não sou o ego que se expressa. Eu não sou esse corpo, eu sou esse espírito. Então, quando a dor acomete o físico, o corpo, mas não me atinge a alma. Eu não levo comigo aquela marca em forma de culpa, em forma de ódio, em forma de desespero, tá certo? Porque é isso que faz com que a gente se perda diante da vida. São esses sentimentos. E a dor, então a dor, como ela nos acompanha, ela foi usada para tudo. No caso, as religiões usaram esse discurso, e ainda usam algumas até hoje, como forma de poder, de estabelecer-se como poder. Que o cristianismo sempre teve na sua história uma habilidade de aliança com o governo, e era uma forma de domínio. Tudo bem, falando mal? Não, é uma realidade que nós vivemos, mas foi essa mesma igreja que nós estávamos lá.
que trouxe o Evangelho de Jesus até hoje. Dessa forma, trouxe, e que o professor Ubaldo fala muito bem, em Descida dos Ideais, tá? Trouxe, e ele, quando chega aqui, quem vai vivenciar isso vamos pegar uma partida de futebol, já que o futebol está na moda, sabe? Se você coloca os jogadores ali, tem uma técnica especial de jogar, mas quem vai jogar são aqueles jogadores que vão jogar de acordo com as habilidades que eles expressam neles. Então, o Evangelho é posto para a gente e ele vai ser vivenciado e pregado, levado adiante de acordo com a nossa psicologia, com a nossa gradação, como falou, certo? Se consciente, inconsciente ou superconsciente. Tá? E a dor já sempre foi usada para domínio, para dominação, ou você está doendo, ou então é Deus que te impediu essa dor, mas por argumentos diretos assim de dominação. Hoje, numa conversa como essa, que a gente entende que a dor é necessária como material didático, posto que a gente não consegue aprender de uma forma mais conselheira, por um entendimento de consciência, por um insight. Os nossos aprendimentos são muito curtos, são muito pequenos, que a gente ainda está ligado muito ao nosso ego de ganhar, de levar vantagem, de se dar bem. Tá? Então, é esse material didático que é necessário pelo nosso nível. Quando a gente passar de nível, a dor não será mais necessária, pois a gente terá aprendido por outros meios. Agradecemos, Borges. Importante, né? Porque é isso. Pelo que eu entendi da tua palestra, das ideias do professor Ubaldi, né? Não é uma questão de fazermos idolatria à dor, né? Mas compreender que ela faz parte da nossa caminhada, né? Ela está presente na nossa vida, das muitas formas que você pôde retratar para a gente, como disse a Rosana, de muitas cores, né? Muitas formas. E até quando eu estava ouvindo, né, dessas várias formas que a dor se manifestam na vida das pessoas, e você falou das dores silenciosas, né, eu me lembrei de alguns artistas, atores, músicos, pessoas que viraram celebridades, às vezes ícones da comédia, né, do humor. Me lembrei especialmente do querido Robin Williams, né, que inclusive foi personagem importante naquele filme que chama O Amor Além da Vida, que é considerado um filme espírita que vale para retratar, né, sobre a doutrina dos espíritos, e que infelizmente, né, um homem tão né, genial, né, tinha uma boa, né, a gente gostava de vê-los, né, atuando, e infelizmente, né, passava por depressões profundas e acabou tirando a própria vida, né? Então é isso. Tá. Rosana. Não, alguém quer fazer uma pergunta? Opa, tem ali, ó. Vem cá, Ricardo. A Rosana, você passa o microfone para o Ricardo, por favor? E aí, dependendo de quem for. Vem aqui na frente mais um pouquinho para a câmera te pegar, Ricardo. Fica de ladinho assim, ó. Aqui? Aí. Boa noite a todos. Esse assunto da dor me interessa. Então, queria fazer uma pergunta, queria que o Borges desenvolvesse. Até pela nossa prática profissional, a gente observa que a dor é uma professora. E o espírito, no estado de encarnado, ele não se livra da dor. Não tem como, né? Estar no corpo físico é sentir dor. Mas o fato é que a gente observa, principalmente na prática médica, né, que os indivíduos buscam muito mais anestesia do que cura, né? Então, quando a gente fala que a dor é mestra, ela é, mas é preciso saber olhar para ela, né, e tirar os ensinamentos. Porque as pessoas normalmente buscam o quê? Se eu sinto dor, eu quero alguma coisa que me alivie, seja espiritual ou física, né? Quantas vezes a gente ouve em consultório assim, olha, a cura da sua doença passa por mudança de hábito de vida, mudança de atitude, de alimentação. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer o quê? Uma pílulazinha, né? E a gente pode levar isso para o lado espiritual. Eu queria que o Borges desenvolvesse um pouco isso.
Doutor Ricardo, obrigado pela pergunta. Seguinte, aí eu precisava falar de um aspecto anterior à resposta a essa questão, que a gente busca, e a medicina, e os trabalhos, e a psicologia, que avançou muito e ajuda muito, e não é pouco, ainda atua nas consequências, ainda não é nas causas. E as pessoas não sabem lidar também com a sua causalidade, mesmo que o profissional aponte. Certo? Ele não atua, por exemplo, a pessoa tem um câncer de pele nas costas. Eu vou criar uma hipótese aqui. Aí, na medicina, tá certo? Ela vai cuidar da questão biológica, do físico da pessoa. Mas se disser, olha, isso aí é fruto de uma culpa que você despertou, que você lá numa vida, não sei quando, você botava as pessoas para trabalhar, abaixada ali na lavoura, e você surrava as costas dessas pessoas até ferir. Só que algum desses indivíduos compôs sua família hoje, séculos e séculos depois, não está te cobrando nada, só que você não se perdoa. Eu estou indo para além viu, Ricardo? Só que você não se perdoa. Você vive essa tristeza, essa dor sutil, que Renato até falou agora, sabe? Da culpa inconsciente. Com o passar dos anos, lá adiante, aquilo vai alterando aquele sentimento inconsciente, vai alterando a química do corpo e vai surgindo no físico. Mas aí como é que o médico vai alcançar isso? Mas ele pode dizer o que você falou. Olha, se harmonize com a vida. Os hábitos passam por uma educação também de emoções, de paz, de se harmonizar, de achar que a vida está certa, está tudo bem, não ficar contrariado, esperando sempre uma pessoa com dificuldades consigo mesmo, com dificuldade com a vida. Quando você tenha calma, vamos agindo com mais harmonia, vamos agindo com mais calma, com mais paciência, com alimentação saudável, com exercício, com meditação. Aí aquilo vai alcançando, ainda que pode não alcançar na sua plenitude a questão de fundo, mas atenua o efeito daquela causa que está lá no espírito, porque assim como Deus é a causa, que é o grande espírito do universo, o nosso espírito é a causa primária de tudo que nos ocorre, de como somos, de como nos sentimos, de como somos psicologicamente, de que nível, 1, 2, 3, consciente, superconsciente, de tudo, tá certo? De tudo. Agora, a gente, para ver se eu fecho ali, a gente procura muito, a gente tem uma percepção e uma busca muito material, mas a gente não percebe a sutileza da vida, é o nosso nível. Então, o que eu quero é que você me alivie a dor, é que você me tire daquele incômodo, que eu quero tocar a minha vida, eu não quero ficar cuidando daquilo, mudar meu comportamento, mudar a mim mesmo, porque eu sei ser como eu sempre fui. Eu quero ser como eu sempre fui. Então, me ajuda aí a eu me livrar dos incômodos que eu vou seguir, porque para mim é muito mais fácil, que eu não consigo também atenuar-me, disciplinar-me, mudar de hábito, mas não é só um hábito físico, que é muito importante, mas mudar um hábito de sentimento, trazer uma paz, uma convivência consigo mesmo e com o outro, que vai me ajudar. Não, eu quero que minha percepção é física, eu quero que cuide disso aqui, que eu vou tocar do mesmo jeito que eu sou, até para ser pior, porque isso está me limitando. É isso, não sei se eu te respondi, cara. Eu só gostaria de dizer uma coisa. Nós vivemos numa época que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser bonito, tem que estar bem, tem que mostrar que ele é o super, mega top. Isso faz com que realmente a gente cria até uma certa anestesia ou uma certa cegueira para o que realmente a gente está sentindo. Minha filha é psicóloga e a gente troca muitas figurinhas. A Natália, queria até que ela estivesse aqui, né? Mas o meu neto não deixou, né? E está numa dúvida, não são netos, viu? Eles, 2. Então, ela fala, mãe, para curar a dor, é preciso descer na dor. Para aliviar a dor, eu tenho que descer nela e viver a dor. Então, quando uma pessoa suicida, a gente não deve criticar nunca. Ela suicida não para fugir da vida, mas para fugir da dor que está imensa. E ela não conseguiu penetrar nela, não conseguiu aliviar. Ela foge. Ela foge da dor.
Então, como a evolução é psíquica para o psíquico, hoje quais são as maiores doenças nossas? Psíquicas, emocionais, ansiedade, pânico, depressão, bipolaridade e por aí vai. Então, como eu disse para vocês, que eu fiz aquela hora que eu brinquei com a terceira descoberta, agora que eu que ia ser vovó, mas descobri o Patrick, me mostrou muitas coisas. Não tem outro caminho se a gente não tiver essa autorresponsabilidade de olhar para nós. Ah, ninguém vai com a minha cara, todo lugar que eu chego parece que eu sou rechaçada. Não é verdade. O cara desenvolveu nele uma rejeição, ele não se encontra no mundo, e antes que alguém me rejeite, eu já me coloco isolado, porque se eu aproximar, alguém vai me rejeitar. E existem caninhos escuros da nossa alma que a gente não quer pagar o preço para descer nele. Há pouco tempo, era uma dificuldade para você criar coragem e ir para um psicólogo, ir tratar as dores da alma e fazer esse confronto. A gente só alivia a dor se quiser entrar dentro dela e viver com consciência, né, que é a autorresponsabilidade. Como o Boris falou, tudo nasce nas nascentes do nosso próprio eu. Ótimo. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Então vai lá. O Iris, pode pegar. Pega o microfone, porque Rosana, a vocês todos, se dissesse para vocês, para cada um de vocês, que vocês tinham câncer, foi descoberto um câncer em vocês hoje, e como o conhecimento do Espiritismo, que já temos há muito tempo, como é que se reagiria, Rosana? Qualquer um de vocês. Porque foi descoberto um câncer em mim, sabe? Eu estou aqui, estou sabendo, devo fazer estou fazendo um procedimento aí para fazer essa cirurgia no rins. E aí, provavelmente eu vou perder um rim, segundo o médico. Mas eu falo para mim assim, eu creio em Deus para não duvidar de Deus, entendeu? Nesse momento eu quero dizer para vocês que eu estou tranquilo, sereno mesmo, sabe? Eu não sei o que pode ocorrer, pode ter bom sucesso no procedimento, na cirurgia, mas posso vir desencarnar, não tem problema. Eu vejo assim, dessa forma, porque é nessas horas que nós temos saber, na hora da prática. Eu espero que nunca aconteça com vocês, é claro. Eu fiz essa pergunta para a gente, todos nós podemos chegar a um estágio desse. Eu estou nesse estágio. Eu aproveito, desculpe, e até que não era, talvez não fosse falar, né? Pois ninguém tem nada a ver com isso, mas é uma forma que estão falando em dor. Eu senti vontade de falar isso, né? Obrigado. Ei, Rosana, você vai fazer isso aqui. Rosana, então fala, pode falar. Primeiro, assim, eu agradeço por você compartilhar isso conosco, né? Quando você diz como vocês reagiriam, eu sinceramente digo para você, não sei. Porque somente a vivência, entrar dentro dela, é isso aí. De uma forma ou de outra, é que vai te dar a resposta. Porque ninguém chega à plenitude pelo intelecto, pelo raciocínio. A gente está tendo a oportunidade de conhecimento para que o nosso ego não fique a Deus dará batendo aquilo ali só nas sensações físicas, no prazer do aqui agora e pronto. Não. Para que a gente tenha um olhar, né, direcionar. Eu digo assim, o cavaleiro anda em cima do cavalo, e não o cavalo em cima do cavaleiro. Então, quando a gente estuda e aprende, a gente tem caminhos para refletir, para parar, né, para olhar. Mas eu digo, Iris, que eu não sei te dar essa resposta. Eu só saberia vivendo. Minha cabeça pode dizer uma coisa, mas o meu sentir que vai falar da Rosana verdadeiramente. Isso eu teria que viver, meu filho. Mas eu espero que você tenha muita força. Porque tudo que você plantou de bom, ele está dentro de você. É isso. Então, ok? Eu tenho uma pergunta para fazer. Adelaide, no finalzinho da palestra, você fez uma meditação com a gente, né? Que foi um momento bem especial aqui do nosso seminário. E antes, na verdade, da meditação, você disse para a gente, né, que a meditação ela permite a gente acessar o subconsciente e ajudar a fazer as transformações. Correto? Eu entendi certo? Sim. Sim. O que acontece é o seguinte,
Tá certo? Tá dando para ouvir. O que acontece é o seguinte, na meditação, em primeiro lugar, devo avisar para não desistirem de fazer a meditação, porque ela é uma ferramenta importantíssima, tá? Ela consegue acalmar o nosso ego, a nossa mente. Dentro do budismo, eles dizem que a mente é um cavalo fogoso, é um cavalo selvagem, e que a gente não consegue dominar. Então, um cavalo selvagem, se você vai com brutalidade, você não consegue nada. Você tem que ir com jeitinho. Então, para conseguir aprender a meditar, é esse o caminho. Se a gente senta, agora eu vou meditar. Conto 1 para a entrada do ar, 2 para a saída, 1, 2, 1, 2, putz. Eu ainda não alcancei a paz. 1, 2, 1, 2, não vai alcançar mesmo, tá certo? Então, a gente tem que deixar a coisa acontecer, não se prender, não querer que aconteça alguma coisa, tá certo? A gente não pode querer isso. A gente tem que relaxar. Eu até oriento as pessoas a colocarem uma música suave, tá certo? Uma só, a hora que acabar, acabou, para relaxar, para ajudar a relaxar. Muito bem. O que acontece? Vamos partir do princípio que a pessoa consegue relaxar bem e entrar em estado meditativo. No estado meditativo, o ego, ele se acalma, ele vai dar uma cochiladinha. E o que acontece? Então, vem muita coisa à tona. E quando vem coisa à tona, vem coisas maravilhosas, mas coisas nem sempre maravilhosas. Aí você pode, depois, escolher as coisas que vieram à tona, que não são maravilhosas, e procurar corrigi-las. E tem mais, você começa a trabalhar a tua energia, e o teu comportamento muda. Você começa a ser diferente naturalmente. Então, você começando a ser diferente naturalmente, os teus mais próximos também vão ser diferentes, porque a tua frequência vibratória influencia as outras frequências vibratórias. E assim vai. Quer dizer, é um efeito dominó, suave, mas é um efeito dominó. E o beneficiado é você, em grande parte, porque você está se limpando energeticamente. Você está, como digo, fazendo uma evolução mais consciente. Não a evolução que a lei de Deus te obriga a fazer, queira ou não queira, né? Que aí vem a amiguinha dor do lado, né? Com a meditação, você faz uma evolução mais consciente, porque você começa a se conhecer, tá certo? Você começa a sonhar diferentemente, e nos sonhos são muito importantes. Eles mandam muitas mensagens, tanto mensagens de você fazer uma coisa ou não fazer uma coisa, como coisas que te incomodam, traumas que você guarda e que não ficaram claros. Mas uma coisa, os sonhos sempre eles mandam mensagens por imagens. Por imagem. Então, não é porque eu estou vendo um cachorro preto que eu vou encontrar um cachorro preto na rua. Eu preciso ver o que significa o cachorro para mim, o que significa um cachorro preto. Então, o significado é sempre por símbolos. Os sonhos são simbólicos. E a gente tem que ter essa capacidade de entender a simbologia. Por isso, é muito importante a pessoa que quer realmente fazer um trabalho de autoconhecimento, ter uma folha de papel, um caderninho, e assim que abre os olhos,
toma nota de algumas palavras. Não precisa relatar tudo, mas toma nota de algumas palavras. Depois, quando levanta, aquela palavra vai ser suficiente para resgatar o conteúdo do sonho. E aí toma nota. Depois de alguns meses, vocês forem ler o que vocês escreveram, vocês vão entender. Puxa, olha aí, estavam me avisando, estava sendo dito, eu sabia disso, eu sabia daquilo. Então, a meditação é uma forma de se conhecer e, com isso, ser melhor a cada dia. Uhum. E é isso que nós queremos, se nós queremos um mundo melhor. Não é? Como o nosso querido Borges falou, claro que o mundo de hoje é um mundo novo em relação ao passado. E eu digo mais, com certeza é melhor do que a Idade Média, tá certo? Mas poderia ser melhor também. Tá certo? A gente não pode ficar só satisfeito com o que tem agora. Tá? Com certeza. Podíamos estar num ponto mais na frente. Só um detalhezinho, gente. Tem uma diferença entre civilização e evolução. Nós temos povos civilizados, mas não necessariamente muito evoluídos. Tá? O povo civilizado é aquele que aprendeu por necessidades, pelo convívio, pelo tempo desse povo, que respeitar regras ajuda muito a todos. É conveniente. Na verdade, é isso, é conveniente. Respeitar as regras, respeitar as leis, facilita a vida de todos. A vida de todos. Então, a civilização é uma educação que vem de fora para dentro. E a evolução é um crescimento de dentro para fora. É quando a pessoa realmente não precisa da lei, ele já tem a lei dentro dele. Tá certo? Eu não preciso que ninguém me diga não roube. Eu não vou roubar ninguém. Se precisar, eu ajudo alguém. Mas roubar eu não vou. Então, isso é a diferença. Não importa se a lei permite roubar ou não permite roubar. É de dentro para fora a evolução. E a civilização é de fora para dentro. Claro que, com o tempo, uma pessoa civilizada pode evoluir, claro, sem dúvida alguma. Agora, uma pessoa evoluída já é civilizada. Naturalmente já é civilizada. Independente da condição financeira e educacional. A gente costuma chamar de alma pura. Bem, eu não sei até que ponto ela é pura, mas é por aí. Tá certo? Aquela pessoa é tão evoluída que não faz mal a ninguém. Então é uma alma pura. Ela conseguiu chegar naquele topo puro, independente de educação, de consciência. Isso. É aquela alma que já nasce preparada, evoluída. Isso, ela já nasce num nível diferente. São aquelas pessoas que eu digo, tem bastante pessoas. É que às vezes a gente nem percebe, né? Tá certo? Mas que tem. Eu devo dizer. Agora é interessante, né, Adelaide? Adelaide, é interessante a todos. Se a gente observar, se a gente toma o nosso país, o Brasil, né? Aqui, no caso, acho que a maior parte vive aqui em Brasília e, por exemplo, lidamos com o trânsito do dia a dia, né? As leis de trânsito foram criadas para facilitar a vida das pessoas no trânsito, não é? E aí a gente anda no trânsito, né? E tem entre vários aspectos, tem um que me chama sempre uma atenção, é que muitas pessoas esquecem que a faixa da esquerda ela é feita para ultrapassagem, né? E a pessoa fica ali com o carro e segue ali todo o eixinho, o eixão aqui em Brasília, né? São vias aqui de Brasília. E vão ali no tempo dela, no ritmo dela. E elas esqueceram, porque elas passaram pela prova do Detran e lá foi ensinado para ela isso. Elas esqueceram. E acontece, né? E aí vem a coisa. Se o governo faz uma política pública para lembrar as pessoas dessa lei,
e for uma campanha forte, isso surte efeito. Aqui em Brasília, com relação à faixa de pedestre, é o exemplo que a gente tem, que aconteceu em torno, né, dos anos de 1994 a 98. Né? O governo naquela época fez uma campanha para fazer a faixa de pedestre funcionar como a lei determina. E passou a funcionar. Isso é civilidade, né? Não é evolução pura. Aí, mas só concluir, desculpa. Veja que essa política pública civilizatória, ela é educativa, né? E aí ela vai jogando assim, quer dizer, regando, né, a nossa semente evolutiva, o nosso espírito, para ele se despertando para que, opa, a faixa de pedestre serve ali, né? Precisamos respeitar. E aí a gente vai entre evolução e civilização, civilização e evolução, e assim caminha a humanidade, né? Como assim eu entendo. Porque a gente precisa do que vem de fora para regar o espírito, porque não é, né? Esse mundo aqui não é fácil. Quando a gente nasce aqui, a gente esquece, né, Rosana? A gente esquece de onde viemos, né, no sentido mais originário disso. E aí, nesse sentido, também, aproveitando, você quer comentar alguma coisa, Adelaide, sobre isso? Não, está excelente. Tá. Aí eu quero, assim, direcionar uma pergunta para você, Rosana. A gente está caminhando aqui para o finalzinho. Então, resumindo a sua palestra e colocando em poucas palavras e palavras simples, o que é essa tal de consciência latente? Poucas palavras. E simples. Ele me tolhe, gente. Ele me tolhe. Gente, a consciência latente é a nossa... é a origem, é o sistema, é a nossa ligação com tudo, conosco mesmos e com todo. Então, a nova era é justamente a gente se descobrir na dor física, na dor emocional, né? Existem vários níveis de dor. A dor do Cristo dá pano para manga, dos santos dá outra tanta para manga, né? E qual é a nossa dor? A dor é da gente permanecer nessa periferia, vivendo e repetindo ciclos reencarnatórios, sem querer pagar o preço de ver as nossas obstruções, aquelas camadas, aonde que a gente está preso. E isso, quando eu trabalho isso, quando eu olho para mim, como o Ricardo perguntou, eu permito que uma calma me invade. E é a consciência latente, é o nosso eu verdadeiro, é a centelha, é Deus em nós. A nova era é a gente descobrir isso dentro da gente e não terceirizar para o outro. E esses comportamentos, essa civilização, tudo é comportamento para aprender a viver no coletivo, porque a verdadeira evolução humana é deixar manifestar pela consciência latente o verdadeiro sentimento do amor. Só para falar dessa consciência latente... Opa! O balde já vou ser convocado aqui. Antes Antes que você parta, né? Antes que eu parta. Você parta. Só bota o microfone mais na boca. Aproveite. Está funcionando, só está. Sobre a consciência latente, o balde fala: quem vive na consciência latente venceu a morte. Como é que se explica aí? Ou vocês aí? Ele volta para o sistema. Quando essa consciência latente já está dentro dele, e ele dentro da consciência latente, significa que ele vive na lei, como a Adelaide falou. Ele não precisa da lei de trânsito. Ele permite que o outro passe gentilmente antes dele. Ele não precisa de multa, ele paga o que ele deve. Então, lógico que no nível que nós estamos, nós ainda temos muita morte para vencer, né? Porque nós morremos, vamos dizer, estamos dormindo um sono letárgico. Então, a evolução é acordar desse sono letárgico em que nós estamos. E quando a gente venceu a morte, a gente voltou para o sistema. Eu faço a minha individuação, eu olho para todos os caminhos da minha alma, eu me percebo e percebo no mundo. Eu estou no mundo e o mundo está dentro de mim. Ótimo. Está terrível, né, gente? Existem várias mortes. Só terminando aqui. A morte do ego, a morte do corpo físico. Aquela morte que São Francisco falou, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele rompeu com tudo. Não foi a morte do... Não, ele mostra... Quem queria falar?
a personalidade, todas essas forças, né? Ele faz ressonância, é a consciência latente, é o reino de Deus que se manifesta, né? Que dá esse fenômeno até físico. E não foi só São Francisco que já aconteceu isso com ele. Eu outro dia estava procurando, viu? É o padre Pio, é o nome dele? Vai me falar. O nome dele... Procura para mim, por favor. Pietrocina, obrigada. É um dos que teve. Então, é essa manifestação, marca na carne, né? E outros também, por aí. É isso, tá ótimo. Então, chegamos ao final aqui da nossa mesa redonda. Então, a gente quer agradecer muitíssimo aqui a Antônio Borges, a nossa querida Adelaide, que veio de São Paulo, a nossa querida Rosana, que veio de Goiânia. Agradecemos, uma salva de palmas a eles. E agora a gente vai chamar de novo a Luciana, que vai encaminhar aqui o encerramento. Aí, aqui, vocês podem, a gente pode descer aqui, tá? Eu vou convidar o Delano para a prece e durante teremos a aplicação do passo coletivo. Tá, mas antes tem a música. Não vai ser depois, não? Tava depois. Você prefere antes? A gente pode colocar a música e fazer o passo. Não, a gente coloca a música, escuta ela, a gente já vai apagando as luzes e depois entra uma música para a prece, uma música... Mas eu anuncio isso? Eu anuncio a prece do Delano? Sim. Agora, né? Na sequência. Tá, então já vou explicar tudo agora. Oi, pessoal. Como é que vai funcionar aqui o nosso encerramento? A gente vai escutar uma música agora, né, que já é uma tradição, Amigos para Sempre. Já vamos nos harmonizando, porque a gente teremos um passe coletivo e, em seguida, eu gostaria que o Delano fizesse a prece de encerramento do nosso seminário, ok? Através dos olhos meus, a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe, sim, mas por te amar sinto você perto de mim. Você é minha vida, tudo que sonhei,
sempre. Nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para Então, essa música é uma oferta a todos nós, aqui, que viemos a esse encontro. É o verde aqui. E também é um amigo nosso querido, que é o fundador dessa casa, nosso querido Ariston Teres, que ele receba também, né, essa música que une a todos aqui, né, neste seminário, nesta casa que é o Monte Alverne. Então, como a Luciana falou, a gente vai agora para a prece final e também chamar os passistas aqui da casa para ajudar no passe coletivo durante a prece. Aqueles que estiverem aqui puderem ajudar. Vamos serenar nosso coração, acalmar nossa mente, aproveitar toda a energia deste ambiente de hoje. Pai amado, a palavra gratidão representa muito o dia de hoje. Desde o planejamento até a execução de todas as atividades do seminário foram acompanhadas, meu Pai, por Ti e pela espiritualidade. Te agradecemos pelos encontros e reencontros que tivemos hoje, pelas oportunidades de aprendizado que tivemos hoje, pelas palavras, pelas reflexões. Sabemos que somos pequenos, somos imaturos ainda, Senhor, mas momentos como esse nos possibilitam crescer, olhar para dentro de nós e vermos as possibilidades de melhoria, de progresso, de ajustes que precisamos. Olhando para Ti, olhando para o Teu caminho, Senhor, conseguimos nos encontrar. E ao encontrarmos amigos, companheiros, irmãos como esses, que compartilham conhecimentos e experiências, sabemos que podemos contar com eles. Que todos possam ir para suas casas hoje, levando um pouco dessa luz, desses pensamentos, dessa energia. E que ao longo dos dias possamos implementar cada vez mais aquilo que aprendemos. Não só as palavras saindo da boca, mas também as ações sendo executadas. Que todos possam seguir em paz o seu caminho, Senhor. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno às suas casas, tá bom?
E até o próximo seminário. Boa noite.